Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Acesse o nosso canal youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E vou convidar todos vocês a acessarem e inscrever-se, dar um clique, um joinha no nosso canal. Estamos com quase 1.400 inscritos. Toda quinta-feira temos o programa Farofa Crítica Entrevista e às terças-feiras à noite, ao vivo, o Mídia ao Ponto com Aliane Almeida. Divulgue aos amigos, aos familiares, colegas, e vamos aumentar, então, a nossa rede aqui do Farofa Crítica. O Farofa Crítica de hoje conversa com Andrei Lemos. Andrei Lemos é doutorando em Saúde Coletiva no Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Cursou mestrado profissional de Políticas Públicas em Saúde na Fiocruz, é especialista em ensino de História e novas abordagens e graduado em História. Na Prefeitura Municipal de Aracaju, atuou na Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, como chefe da Seção de Cultura e Etnias, e na Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. Foi coordenador do Programa Municipal de DST, HIV, AIDS e Hepatites Virais. Integrou o Comitê Técnico Assessor da Saúde Integral da População LGBT do Ministério da Saúde. Atuou também como assessor técnico nas políticas nacionais de saúde integral das populações negra e das lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E atualmente é servidor público federal do Ministério da Saúde. Andrei também é militante dos movimentos sociais desde 2017 e atualmente é presidente da União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a UNA-LGBT. Currículo extenso, né, Andrei? Tanto na academia, como profissional e também como liderança de movimento social. Eu queria começar, então, nessa sua luta em defesa da população LGBT, da população negra. Você também atua no movimento negro. Como tem sido o enfrentamento dessa situação, da defesa dos direitos dessa população nesse governo Bolsonaro? E, particularmente, aqui está na saúde, inclusive, né? Que é o grande problema que nós temos hoje com a pandemia do coronavírus. Então, por favor, obrigado por ter aceito o convite e pode começar aí a trazer as suas reflexões. Primeiro, Denis, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar nesse programa. Eu já assisti algumas edições do Farofa Crítica e acho extremamente importante que cada vez mais a gente fomente e possibilite, né, meios de comunicação que tratem de questões centrais na luta do povo brasileiro, da organização da sociedade e da política, que ainda a grande mídia tem dificuldade de pautar, né? Aliás, pauta de uma forma extremamente equivocada, né? Então, acho muito importante aqui estar nesse espaço. Então, agradeço imensamente essa oportunidade. Bom, vamos lá. Eu acho que, né, o processo de colonização do Brasil, ele, pelo que eu percebo, ele segue de vento em polpa, né? A gente segue eternamente no enfrentamento a instituições que têm uma certa negligência, uma irresponsabilidade, um descompromisso, ou até mesmo exerce uma perversidade no sentido de invisibilizar, desculpa, a contribuição, né, e as reais demandas de alguns grupos, né, historicamente, socialmente discriminados, como a população negra, como a população LGBT, indígena, as pessoas em situação de rua. Isso, né, faz com que a gente dos movimentos sociais viva eternamente, né, sobretudo nos últimos anos, né, uma grande necessidade de enfrentamento
a essas instituições, no sentido de provocar políticas públicas que, de fato, ampliem a atenção a essas populações, a esses grupos sociais, principalmente no campo da saúde e das oportunidades em geral. Então, o debate da equidade de direitos no Brasil ainda é um debate muito centrado dentro da sociedade civil. O Estado tem assumido pouco, né, esse debate, essa necessidade de pensar isso enquanto estratégia de formulação de políticas públicas. Então, nesse cenário, onde a gente vê, né, a partir do golpe de 2016, dessa ruptura democrática, né, desse processo social, né, de avanço de forças conservadoras ou até mesmo de ideias fascistas, isso faz com que a gente seja obrigado a recuar nessa caminhada que a gente vinha, né, nas 2 últimas décadas, avançando no sentido de pensar políticas públicas para essas populações. Então, hoje a gente enfrenta, de verdade, um boicote, né, um aumento da negligência, da invisibilidade, né, do desmantelo de políticas que já existiam, que continuam existindo, mas que hoje tem cada vez mais subfinanciamento, que tem hoje cada vez mais ausência de participação social, né, que tem cada vez mais ocupado espaços que não priorizam, né, essas vidas, esses debates, essas políticas. Então, realmente é um momento bastante difícil, né, para nós que atuamos, que lutamos, que defendemos as políticas de promoção de igualdade racial, né, ou de igualdade de gênero, de valorização da diversidade. Muito bem, André. Acho que é uma luta árdua aí, né, que nós estamos enfrentando. A gente está vivendo essa tragédia aí do governo Bolsonaro. Você atualmente é presidente da UNA LGBT. Qual tem sido as principais bandeiras do movimento LGBT, no qual você faz parte, né, presidindo essa entidade, do momento atual? Quais têm sido as principais questões que são colocadas por esse movimento? Eu acho que a gente tem, né, assim como, né, o conjunto dos movimentos sociais, o movimento social LGBT, ele também é um movimento bastante plural, né? Então, a gente hoje tem no Brasil quase 20 entidades nacionais que atuam, né, no enfrentamento na LGBTfobia ou na promoção da cidadania das pessoas LGBTs. Nós, da União Nacional LGBT, da UNA LGBT, temos priorizado principalmente a defesa da vida, né, mas no sentido de pensar, por exemplo, né, que não podemos pensar em cidadania sem pensar em saúde e oportunidade de trabalho, por exemplo. Nós sabemos que, nesse cenário de 2 anos de pandemia, a população LGBT é uma das populações mais afetadas, né? Enquanto a taxa, né, de desemprego na população em geral ela chega a 14,17%, na população LGBT ela chega a quase 22%, o que demonstra, né, que o processo vigente de discriminação por orientação sexual ou por identidade de gênero, ele ganha força num governo que tem ideias fascistas e também num momento de crise sanitária, econômica, cultural e política que o país vive. Então, a gente tem atuado no sentido, principalmente, de fortalecer a visibilidade, né, dessas demandas históricas dessa população, mas principalmente de pensar como é que a gente amplia o cuidado integral e defende, né, o Sistema Único de Saúde e a Política Nacional de Saúde Integral da população LGBT, assim também como a oportunidade de renda, de trabalho e de permanecer vivas e vivos, né? Porque a violência continua de forma bastante recrudescida, né, nessa população. A gente ainda tem quase 300 pessoas mortas no Brasil anualmente por conta da sua orientação sexual ou identidade de gênero, e a gente precisa, ao mesmo tempo, defender a vida, a oportunidade e combater a violência e a discriminação. Andrei, é uma coisa interessante, né, que a gente observa que pessoas da extrema-direita que proferem discursos racistas, machistas e LGBTfóbicos, eles invocam o direito à liberdade de expressão.
Então, qualquer tipo de ação desses movimentos para tolher esse tipo de narrativa, eles rapidamente falam que é censura, falam que é um desrespeito à liberdade de expressão desses setores. Então, de repente, uma ideia que é democrática, que é, né, nós lutamos muito por isso durante os anos aí da ditadura militar, isso de repente, avocado por esses setores reacionários para que possam, então, defender plenamente, né, as suas ideias de extremistas, né, ideias de cunho nazista, né, cunho fascista. Como é que você enxerga isso, nessa apropriação dessa bandeira, que é uma bandeira muito cara aos democratas, aos movimentos sociais, por parte desses setores extremistas? Então, essas ideias conservadoras, esses setores extremistas, eles bebem muito na fonte, né, de ideias patriarcais e escravocratas, né? Eles buscam justificar o seu ódio, a sua intolerância, o seu desrespeito em ideias que eles, né, dizem que defendem um modelo de família ou apenas um modelo de sociedade. São ideias muito centradas no patriarcado, né? Então, eles acabam buscando mecanismos de hierarquização, né, das pessoas, das identidades e dos direitos. Isso eu acho que revela, Denis, um problema que a gente tem central ainda no nosso país, que é de educação, né? A gente fica assim ainda abismado o quanto a gente vê pessoas vomitando discurso de ódio e de intolerância nas redes sociais ou nas ruas mesmo, demonstrando muita ignorância, porque você vê, na maioria das vezes, muitas contradições nesses próprios discursos, né? Nessas próprias manifestações de ódio e de intolerância. E isso faz com que a gente perceba que a gente precisa fortalecer ainda mais, né, o nosso sistema educacional, que, lamentavelmente, no Brasil, ainda pensa como um Brasil colônia, né? Ainda reproduz conceitos eurocentrados, né? E aborda pouco a nossa história de sociedade real e concreta, invisibilizando eventos importantes da nossa construção social, né? Assim como também personalidades, populações, contribuições que são de extrema relevância, sobretudo, né, para fazer com que a sociedade entenda a importância e o valor da diversidade humana, né, desses diferentes grupos que compuseram e que continuam compondo a nossa sociedade e a nossa história de construção social. Então, lamentavelmente que essa apropriação, que ela também ainda é bastante maniqueísta, porque tenta o tempo todo dizer para a sociedade que existem um lado bom e um lado ruim, né? E aí tenta demonizar as religiões de matriz africana, né? Demonizam os corpos trans, né? E trabalham no sentido de negativar, né, esse pertencimento, essa contribuição, essa presença negra, indígena e LGBT. Então, eu acredito que nós podemos, sim, ampliar os espaços de diálogo, de construção de políticas públicas, de visibilidade da nossa história e, principalmente, de representatividade nos espaços onde a gente possa combater cada vez mais esse tipo de ideia e também esses grupos. E é muito lamentável que as pessoas se utilizem de forma desonesta, né, do termo da liberdade de expressão. É lamentável que essas pessoas ainda se utilizem de uma discussão de liberdade para poder perseguir grupos que já são discriminados historicamente, né? Ou para reforçar ideias violentas, extremistas, que legitimou processos de dizimização de povos, né? De perseguição, né? E até mesmo de morte, né? De muitos grupos. Então, a gente precisa, né, firmemente demonstrar o que foram esses eventos, o que foi o Holocausto, o que foi a escravidão no Brasil, né, o que foi, né, toda a violência que os europeus cometeram contra as populações indígenas, né, o extermínio de várias culturas, de várias etnias, tudo isso é muito importante. O que demonstra, Denis, que a gente foi muito devagar nesse sentido. O que foi a Comissão da Verdade, né? A Comissão da Verdade, em vários estados brasileiros,
fez um trabalho magnífico, mas isso foi pouco divulgado. E quais foram as consequências desse trabalho? As pessoas que atuaram, né, na promoção da ditadura e do sumiço de corpos, né, que traumatizou famílias e grupos sociais, precisavam ter sido responsabilizados da forma correta, né, para que a gente nunca mais pudesse esquecer o mal que a ditadura militar causou no nosso país. Então, ainda hoje, você tem pessoas com discurso exaltando a ditadura militar e não são devidamente punidas, né? Então, eu acho que a Constituição brasileira, né, tem os mecanismos para poder fazer com que a gente promova, né, um respeito maior à memória do povo brasileiro, né, e das nossas lutas, que amplie, né, a liberdade e os direitos sociais assegurados na Constituição de 88, mas também que a gente responsabilize as pessoas que fazem apologia a nazismo, a fascismo e a violência contra as pessoas negras, LGBT e também mulheres, né? Porque assustadoramente o nosso país ainda tem alto índices, né, de assassinatos, de violência contra as mulheres, contra a juventude, principalmente a juventude negra. Você, como homem negro, militante do movimento negro, como é que você enxerga a intersecção entre a questão racial e a questão da orientação sexual? Denis, eu acho que ainda é um debate muito localizado e muito pouco feito. Quando entrei, em 1994, eu já estava no movimento estudantil e eu percebi que tinha um marcador social, né? Tinha uma barreira, né? Como lembra Clóvis Moura, de que me impedia ocupar vários espaços e a minha voz ser ouvida, mesmo dentro do movimento social, mesmo dentro da esquerda. Eu percebi que, por ser um jovem negro de uma periferia do Nordeste brasileiro, né, a minha voz era menos ouvida e eu tinha muita invisibilidade. Então, eu fui para o movimento negro. Mas, quando eu cheguei no movimento negro, eu também queria falar da minha sexualidade, que também impactava em vários níveis de opressão na minha relação com a sociedade, com as instituições, né? E eu ouvia muito essa coisa de dizer, você quer falar de LGBT? Então vai para o movimento LGBT. E aí, no movimento LGBT, eu escutava, você quer falar de racismo? Então vai para o movimento negro. Eu sinto, né, que ainda tem uma necessidade desses grupos de priorizar determinados debates sem uma compreensão maior de que eles já estão interligados, né? Que eles já estão interligados. Porque os grupos opressores, né, as instituições, os neopentecostais, né, os fascistas, eles se utilizam de todos esses marcadores sociais para poder ampliar a perseguição aos nossos direitos e às nossas vidas. E a gente ainda tem dificuldade de compreender que a gente precisa unir, né, mulheres, negros, LGBTs, indígenas, porque são debates que estão extremamente interligados. Qual é o grande centro da questão que nos converge? É um projeto de sociedade onde caiba todos, onde as pessoas tenham oportunidade, né? Ou seja, passa pela luta pelo socialismo, passa pela luta contra o capitalismo, né? Passa pela luta por um outro mundo que seja possível, né, essas vidas serem valorizadas, serem respeitadas e que a gente reduza ou até elimine, né, essa precariedade da vida que no mundo, né, no mundo sul global, né, na América Latina e no Brasil, atinge principalmente a esses grupos que foram historicamente discriminados no nosso país. Você não considera que falta não vou dizer que falta, mas ainda não está bem sedimentado nesses movimentos, movimento negro, feminista, movimento LGBT e outros movimentos, uma compreensão estrutural, como você apontou agora, né, o horizonte, né, que a gente projeta é uma superação do capitalismo, né? Ou seja, que todas essas discriminações, essas opressões, elas estão vinculadas à opressão de classe, do capitalismo, tudo isso. E isso não está presente. Por exemplo, você falou muito na sua primeira resposta a respeito da taxa de desemprego entre a população LGBT, que é maior que a taxa geral. Então, há uma discriminação
contra a população LGBT, que, em última instância, nega o acesso a emprego, e isso tem consequências sociais muito grandes, né? Então, veja, ao mesmo tempo você coloca isso, mas, por exemplo, você vê também uma discussão que, não vou dizer que não é importante, mas às vezes acaba equivalendo, de pensar a discussão na visão comportamental apenas, né? Não são as disfunções comportamentais, ou até mesmo um debate que é muito forte nesse movimento, a questão da linguagem, né? Então, usar a linguagem neutra, né? Que na língua portuguesa isso não está sedimentado. Como é que você enxerga, né? Quando você tem todas essas discussões colocadas no mesmo plano e, evidentemente, acaba ganhando visibilidade aquelas reflexões que não confrontam com o sistema. Pois é, vamos lá. Eu acho que a gente volta aí à questão da educação, né? Porque eu acho que a gente tem alguns erros históricos. Eu sou professor de formação e eu lembro perfeitamente assim do que foi, né, a educação no meu ensino fundamental, quando falava da divisão do mundo em blocos, né? Quero o bloco socialista, quero o bloco capitalista. Então, se apresentava muito as ideias de que o capitalismo é que é legal, o capitalismo é que é legal, né, que promove liberdade, que as pessoas, né, têm uma série, né, de direitos, né, de oportunidades, de meritocracia. E todos esses discursos, eles ainda são muito fortes, presentes na nossa sociedade. Uma outra questão também é que tem uma propaganda absurda, né, sobre a perseguição, né, ou sobre regimes socialistas, né, experiências socialistas no mundo inteiro, que perseguiram alguns grupos e alguns direitos, e que como se fossem regimes absolutamente totalitários, sem considerar, por exemplo, o contexto histórico de que essas revoluções ou de que essas mudanças políticas aconteceram em determinados países. Por exemplo, né, as pessoas ainda dizem que Cuba foi um país extremamente perverso, né, para as pessoas LGBTs, e não consideram, por exemplo, a influência do cristianismo, né? A influência do cristianismo no sentido de defender, né, de que essa sexualidade ou essa orientação sexual e essas identidades de gênero eram consideradas pecados, né? Ou até mesmo o próprio racismo científico, né? O papel da medicina e da psiquiatria, de que durante muito tempo tratou a homossexualidade como transtorno, né? Ou como crime. Então, tem eventos históricos, seja na ciência, na religião e na política, que contribuíram para que tivesse uma dificuldade de diálogo entre essa luta e entre esses grupos. O que eu penso é que, de verdade, a gente tem pouco debate ainda no sentido de fazer esse recorte, compreendendo essas diferenças, né, essas diferentes lutas, esses diferentes grupos e a necessidade de uma convergência. Geralmente, né, esses grupos associam a sua necessidade de lutar a bandeiras específicas. Como eu diria isso? Por exemplo, as pessoas acham que tem que lutar apenas contra o racismo, ou contra a homofobia ou transfobia, né? Então, elas têm uma grande tendência a eleger um inimigo menor, que talvez seja mais fácil de enfrentá-lo, né? Então, você vê que durante muito tempo o movimento LGBT brigou pelo direito à pensão, ou pelo direito ao casamento, né? As pessoas trans pelo direito ao nome social. Claro que tudo isso é muito importante no sentido de ampliar a perspectiva de vida e cidadania dessas pessoas. Mas é também preciso lembrar que esses direitos são negados porque tem uma luta maior em jogo na sociedade, que é um modelo de sociedade onde as elites não percam seu status, onde, né, os donos dos meios de produção não percam a possibilidade de continuar tendo, por exemplo, quem limpe a sua casa, o seu jardim, né? Ou quem aceite a trabalhar de forma subalternizada por qualquer tostão, por qualquer salário, né? Então, essas questões também estão relacionadas a essa luta e eu acho que falta, né, maiores debates, né, sobre isso, na minha opinião, nas diferentes áreas dos movimentos sociais. Acredito que o movimento negro e o movimento feminista têm um avanço maior nesse sentido,
né, de conseguir compreender o que a sociedade capitalista produz de opressão com relação a determinados corpos ou determinadas vidas. Mas no movimento LGBT ainda tem muito, né, a defesa do liberalismo, né, e acreditar que o liberalismo é o caminho melhor, né, para ampliar os nossos direitos. Então, né, porque ainda tem muito o modelo, né, do que é ser LGBT nos Estados Unidos, em Paris, né, ou em É por isso Barcelona. que tem, desculpa interromper, é por isso que tem essa ideia muito forte do Pink Money? Sim, com certeza. A ideia do Pink Money, ela está associada um pouco a um modelo de uma sociedade mais liberal, mas também acho que é uma percepção do empresariado de compreender que talvez essa população, que tem muita gente em situação precária, mas também tem muita gente no meio artístico, no meio empresarial, né, bem nascido, que tem um poder aquisitivo um pouco maior e que, por conta dessa discriminação, precisa de lugares específicos, né, de lojas, de farmácias, de academias, né, de cinemas, de bares e restaurantes que atendam melhor ao seu público, né, que se especializem na relação com essa comunidade, com essa população, e que possivelmente concentre aí o seu investimento e o seu lucro. Então, eu acho que também é uma certa inteligência, né, de alguns setores da economia de perceber que essa população tem um certo, né, as pessoas, mas a população LGBT dificilmente tem famílias grandes, né? Dificilmente a população LGBT é arrimo de família, dificilmente a população LGBT tem muitos filhos. Então, são pessoas que gastam mais com diversão, com entretenimento, com cultura, com viagens. Então, eu acho que o Pink Money caminha muito, né, por aí, né? Mas também defendendo essa ideia liberal de sociedade, de que assim estaria resolvido os problemas dessa população. É tanto que a gente vê que a população LGBT, boa parte dela procura a fama, né, o dinheiro, acreditando que dessa forma vai vencer o preconceito e vai ter um lugar, né, ao sol, né? Como também algumas pessoas negras ainda se iludem nesse sentido, né? E depois percebem que mesmo tendo uma conta, né, corrente gorda, né, recheada, sofre determinadas discriminações no avião, no restaurante, ou até mesmo dirigindo o seu próprio carro, né? Então, eu acho que falta, sim, mais esse debate e a gente precisa avançar nesse sentido, né, de promover mais convergência, né, entre esses movimentos. André, você não acha que tudo isso acontece no movimento negro, feminista, LGBT, também porque existe ainda no campo da esquerda uma dificuldade de incorporar estas agendas específicas no projeto mais geral de luta pelo socialismo? Sem dúvida, Denis. Eu avalio, né, que a política no Brasil, né, e eu acho que, às vezes, né, a gente reproduz ou dá espaço, né, para uma negativação da política. Então, as pessoas, mas eu não quero saber de política, porque política está tudo errado e é corrupto, todo mundo é corrupto, então eu não vou me misturar. E muitas vezes esse pensamento faz com que a gente ocupe cada vez mais menos espaço, né? Menos espaço de decisão, sobretudo. Então a gente precisa enfrentar isso, a gente precisa ocupar esses partidos, esses sindicatos, essas centrais, né? O Estado brasileiro, né? E levar as nossas percepções, os nossos sentimentos, as nossas dores, mas também as nossas ideias, né? Do que modelo de sociedade que a gente precisa consolidar no nosso país. Claro que o domínio, né, sobre os grandes sindicatos, sobre as grandes centrais sindicais, né, sobre os partidos, seja do campo progressista ou do campo da direita, do campo da esquerda, né, ainda é fortemente uma presença branca. E uma presença branca que tem dificuldade de abrir espaço, né, para que essas pessoas negras, para que as mulheres e as pessoas LGBTs ocupem determinadas funções. Costumo dizer que é muito lindo, né? Toda a esquerda, né, dando discurso nas tribunas de todo o parlamento brasileiro de que é primeira ordem, né? Lutar contra o racismo, combater, né, o machismo e a LGBTfobia, mas eu percebo muito pouca ação interna,
no sentido de fazer com que esses militantes, com que essas bandeiras ocupem mais o centro dos debates. Quando a gente vai falar de racismo, feminismo, LGBTfobia, geralmente são debates que são secundarizados, porque as pessoas continuam dizendo que precisamos discutir aqui é trabalho, precisamos discutir aqui é educação, como se esse debate generalista fosse dar conta da nossa realidade complexa, né, que é a sociedade brasileira. Então, lamentavelmente, isso tem um pouco, né, de erro, né, da esquerda, da nossa militância, dos nossos partidos políticos, do nosso campo democrático, que ainda não conseguiu compreender que está tudo ligado, né? Está tudo ligado, né? Quando a gente discute no sindicato, por exemplo, né, a retirada, né, de direitos trabalhistas e, por exemplo, o enfraquecimento do movimento sindical, você também está discutindo direitos sociais e a gente sabe como é que isso impacta de forma diferente na população branca, por exemplo, em bancários, né, ou em médicos e advogados, em professores, em policiais militares. Então, né, a sociedade já está estratificada, né? Ela já está hierarquizada e a gente não pode mais contribuir para isso. A gente precisa fazer com que, né, o debate seja elevado e a gente entenda que, numa sociedade onde o acúmulo do capital se deu principalmente com base na exploração do povo preto, né, e na secundarização do papel feminino, né, na demonização da sexualidade, a gente não pode deixar esse debate, né, de gênero, de equidade em direitos e de enfrentamento ao racismo como algo menor. Ele é central no sentido de pensar, se o Brasil tivesse mais pessoas pretas, negras, LGBTs, mulheres, né, no comando, a gente não estaria nesse grande campo de desigualdade, muitas vezes provocado por essa discriminação desses grupos. Muito bem, Andrei. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa, né? O papo tá bom, mas, né, tem um tempo aqui nosso. Eu queria que você falasse um pouquinho da UNA LGBT, quem quiser conhecer, site, rede social, né, o que vocês têm feito, né? Então, fazer um merchan do bem aí da entidade. Fica à vontade aí. Valeu, Denis. A União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a UNA LGBT, ela nasceu em 2015 e nós fundamos ela em São Paulo, né? E depois fundamos em vários estados brasileiros. Hoje ela tem inúmeros núcleos municipais. Nós temos uma página nacional que se chama União Nacional LGBT no Facebook e também temos inúmeras páginas municipais e estaduais. No Instagram, né, a nossa página é UNA LGBT Brasil. Essa entidade nasceu, sobretudo, porque a gente identificava que, dentro do movimento LGBT, nós tínhamos dificuldade de fazer esse debate interseccional, né? Mostrando que o problema da LGBTfobia não era apenas um problema contra a bandeira do arco-íris, mas sim uma questão também de classe e uma questão também histórica que vulnerabiliza ainda muito mais as pessoas trans, sobretudo as pessoas trans pretas e da periferia brasileira, né? E a gente precisava fazer essa luta junto. Então, nós produzimos uma carta de princípio que norteia a atuação da nossa entidade, entendendo que a luta contra a LGBTfobia também é a luta contra o racismo e contra o patriarcado, é a luta por socialismo. A gente acredita que talvez a UNA LGBT seja a única entidade LGBT socialista no Brasil, porque nós acreditamos que nós só superaremos, de fato, essa violência patriarcal e essa opressão numa sociedade onde as pessoas tenham mais oportunidades, né? Eu estou no Twitter como Prof. Andrei Lemos e no Instagram como Andrei Lemos Prof. Né? E as pessoas podem acompanhar aí a nossa trajetória, a nossa luta e o nosso dia a dia, né? No sentido de fortalecer a representatividade, né, das pessoas LGBTs e pretas no Brasil, né? E a gente tem trabalhado efetivamente com uma agenda de ampliação cada vez mais, de diálogo, né, com o parlamento, mas também de ocupação do parlamento para que a gente mude, né, os rumos do nosso país. Então, eu agradeço mais uma vez a você, professor Denis, a oportunidade e dizer que é uma honra poder participar do Farofa Crítica. Obrigado, André. Então, Prof. André Lemos, André com Y, né? Isso é no Instagram, né? E no Twitter, André Lemos Prof. Só inverter, não é isso?
É o contrário. No Contrário, Twitter, no Twitter, Prof. Andrei Lemos, e no Instagram, Andrei Lemos Prof. exato, obrigado. Então, a gente vai colocar aqui no gerador aí, né, os endereços. Também procure a página da UNA LGBT no Facebook, na página nacional, e tem as páginas regionais, municipais, estaduais, né, para poder ter acesso aí ao material da entidade. André, muito obrigado aí pela sua participação no nosso programa. Sucesso aí, né, não só na nossa luta, a luta é todos nós, né? E vamos ver se a gente supera essa tragédia que a gente vive atualmente no Vamos. Brasil com esse governo. A gente vai com certeza. Com certeza, com certeza. Um abraço, Um professor. abraço. Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu o professor André Lemos, presidente da União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a UNA-LGBT, que falou não só da luta do movimento LGBT, mas também da conjuntura política do Brasil, das lutas populares em defesa dos direitos e da democracia. Acesse o nosso canal youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se, clique no sininho para receber notificações, dê um like nos nossos vídeos e avise todo mundo também para entrar no nosso canal. Não se esqueça, toda terça-feira à noite, ao vivo, com a Liane Almeida, o programa Mídia ao Ponto, e nas quintas-feiras, a partir do 12h30, o tradicional Farofa Crítica Entrevista. E para encerrar, uma frase do grande ator Morgan Freeman. Eu odeio a palavra homofobia. Não é uma fobia. Você não está com medo. Você é um idiota.